Fala pessoas, e aí vamos a mais um desafio? E nesse capítulo de número 7, o rei Salomão, ele nos apresenta 7 coisas excelentes. É isso aí, ele quer nos trazer um remédio para os erros cometidos e as aflições que têm acontecido sobre a humanidade. O primeiro que ele traz aqui é um bom nome. Salomão diz que é melhor do que perfumes caríssimos, algo extremamente apreciado em seus dias e ainda hoje, é você ter um bom nome, zelar pelo seu nome. E muitos nem sequer cuidam, né? Já viu aquela pessoa? Eu falei isso no desafio de Provérbios. A pessoa às vezes não cuidou do nome dela e começa a pedir emprestado o nome do outro. Se ele não cuidou bem nem do nome dele, vai cuidar do seu? Então, tome cuidado e fique atento com isso. Lembrando que o nome de Jesus percorria todo o lugar naquela época. E alguns falavam verdade, outros não. Mas ele continuava firme no seu propósito porque ele sabia quem ele era. E o que é que as pessoas têm falado de você? O importante é que você continue fazendo o que é certo, porque lembre-se, você é um representante de Deus aqui na terra. Uma outra coisa excelente que Salomão nos traz nesse capítulo é o dia da morte. Para Salomão, a morte significa o fim de toda tristeza e cansaço. Assim, as pessoas que sofrem de depressão, elas querem tirar a vida acreditando que tirando a vida, a dor passa, a tristeza acaba. Então aqui ele coloca que a morte seria uma solução dos problemas da pessoa. Mas lembrando, gente, aqui Salomão ainda não tinha a revelação da glória de Deus na pessoa de Jesus, que veio para salvar, morreu na cruz para trazer vida e vida com abundância. Então, lembrando que Salomão, dentro de todas essas declarações, ele não tinha a revelação da glória de Deus na pessoa de Jesus como Salvador. Por isso que Salomão traz aqui a morte como uma solução para alguém que quer ter solução dos seus problemas. E não é bem assim, né? O outro é o velório, que ele fala aqui nesse capítulo também. Diz ele que o velório é um lugar maravilhoso, porque tem pessoas que vivem de alegria em alegria, mas não pensa que o dia mau sempre vem. Lembrando, gente, que o dia mau ele sempre bate na nossa porta. A questão é como você vai enfrentar esse dia mau. Isso é que faz toda a diferença na nossa vida. Ele fala também que é melhor a tristeza. Ele chega a dizer nesse capítulo que é melhor a tristeza do que a alegria, porque assim faz com que a gente possa refletir melhor nas coisas. E pensando bem, quando a gente está muito alegre, eufórico, a gente acaba tomando decisões que não são muito boas. E quando a gente está passando por um certo problema, a gente para, pensa, começa a analisar as coisas de uma outra perspectiva, né? Até que aí é válido. Ele também fala de uma coisa excelente, que é o valor da repreensão. Quanto é importante a gente ter do nosso lado amigos, pessoas que sempre nos puxam para a realidade. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, vou até compartilhar com você. E ele estava me dizendo que um certo político, um vereador, ele acabou perdendo a credibilidade no meio do povo, porque ele ganhou a eleição e começou a deslumbrar com todas as coisas, e ele não tinha assessores que pudessem puxá-lo para a realidade. E ele começou a viver uma outra vida. Mas como seria diferente se ele tivesse um assessor que tivesse a capacidade de falar: ei, volta aqui, vamos descer para a realidade, o mundo é esse aqui, precisamos estar aqui. É muito bom. Tenha sempre do seu lado um amigo que lhe fale a verdade. Isso te ajuda. Uma outra coisa excelente que Salomão nos mostra aqui é que o fim é melhor que o começo. E como isso é verdade. Um avião, não importa como foi a decolagem dele, pode ter até sido turbulenta. Durante a viagem, pode ter até grandes turbulências e tremores, mas a aterrissagem precisa ser perfeita. Então, não importa como você começou um negócio, não importa como você começou a vida, como está indo as coisas aí no percurso da vida. O importante é você agora tomar atitudes para que a sua aterrissagem seja perfeita. Uma outra coisa que ele disse aqui que é excelente é a paciência. Gente,
A paciência é algo extraordinário. Precisamos entender que na vida as coisas não acontecem rapidamente. Não é verdade? Então não importa se você viveu no século passado ou está no século 21, não importa. É importante você entender que a impaciência vai te gerar frustrações e não vai te ajudar em nada. Então seja paciente, espera com paciência no Senhor, já diz o salmista, e procure agir com seriedade e sabedoria, e tudo vai dar certo. Então, são 7 coisas aqui que Salomão nos apresenta como coisas excelentes dentro desse capítulo. Então, vamos para lá, vamos ler aí esse capítulo de número 7, começando no versículo 1. Esse capítulo começa com o título de Pensamentos a respeito da vida. Versículo de número 1. O nome limpo vale mais do que o perfume mais caro, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer, e os vivos nunca devem esquecer disso. A tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. É aquela questão, né? Da gente estar sempre ligado. Às vezes você só vai aproveitando o dia de hoje e esquece que tem um amanhã. É claro que o futuro não existe, o passado já se foi. O que importa é o presente. Mas lembrando que as nossas decisões de hoje é que vão fazer o nosso futuro. Então tome decisões hoje pautadas no que você quer viver no futuro. Então não esqueça disso, porque tem um amanhã, ok? É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar elogios de um tolo. E como é bom! A risada dos tolos é como os estalos de espinhos no fogo. Não quer dizer nada. Isso aqui, gente, quer dizer, já viu aquelas pessoas que estão muito felizes, você olha e fala, nossa, a vida dessa pessoa está mil maravilhas. Muitas das vezes é a pessoa tentando esconder um grande problema que ela vive. Quando o sábio usa a violência, ele se torna tolo. Quem aceita suborno estraga o seu caráter. Lembre de cuidar do seu caráter. Nós precisamos ter o caráter de Cristo sempre. O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Seja paciente, evita o orgulho. O orgulho não te leva a lugar algum. Controle sempre o seu gênio. É tolice alimentar o ódio. Controlar o seu gênio, fala aí da minha área, da inteligência emocional. Você ter controle sobre as suas emoções. Enquanto você permitir que as suas emoções controlem você, as suas coisas não darão certo. Então tenha inteligência emocional, treine isso e tenha controle sobre todas as suas emoções. Lembrando que as emoções geram sentimentos que movem o seu corpo para obter resultados. Então, dependendo das emoções que você tem, dos seus sentimentos, é que vai aí dizer quais os resultados serão positivos ou negativos. Então, controle as suas emoções. Nunca pergunte por que será que antigamente tudo era melhor. Essa pergunta não é inteligente. Já viu aquela pessoa perguntar assim? Por que que antigamente era melhor do que hoje? Não. Aquilo foi naquele tempo. Agora é o agora. Você tem que fazer acontecer a tempo para todas as coisas. Então, tome cuidado. Versículo de número 11. Todos neste mundo devem ser sábios. Ter sabedoria é tão bom como receber uma herança. Olha aí. A sabedoria é melhor do que o dinheiro. A vantagem da sabedoria é que ela conserva a vida da gente. Quer viver muito? Peça a Deus sabedoria. Busque em Deus sabedoria e você terá vida longa. Versículo de número 13. Pense no que Deus faz. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre disto. É Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Às vezes você fica pensando, às vezes, que é tudo o diabo, né? Aconteceu uma coisa ruim, é o diabo. Não, às vezes é permissão de Deus para te moldar, para te capacitar. A palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando diz tudo, é o bem e o mal vai cooperar para o seu bem. Depende de como você está enfrentando a situação. Versículo de número 15.
A minha vida tem sido uma ilusão, mas nela eu tenho visto de tudo. Há pessoas boas que morrem e há pessoas más que continuam a viver a sua vida errada. Você já se deve ter, eu já me perguntei isso várias vezes. Deus, por que fulano morreu? Era uma pessoa tão boa e o ruim ali do lado está vivo. Quanta ignorância, né? Mas hoje eu já entendo. Hoje eu já não faço esse tipo de comparação, porque Deus é que sabe todas as coisas. Quem deve morrer e quem deve estar vivo. E quem somos nós para julgar a vontade de Deus, não é verdade? Versículo de número 16. Por isso não seja bom demais, nem sábio demais, porque você iria se destruir, mas também não seja mau demais, nem tolo demais, porque você iria morrer antes do tempo. Então aqui ele faz uma comparação, né? Que se as pessoas boas morrem cedo, por que você vai ser tão bom? Ou então não seja tolo demais, porque você também pode morrer cedo. Lembrando que aqui Salomão não tinha a revelação da glória de Deus na vida de Jesus, ok? Evite tanto uma coisa como a outra. Se você temer a Deus, terá sucesso em tudo. Então o segredo é você ser temente a Deus. Tenha temor em Deus. A sabedoria pode fazer mais por uma pessoa do que 10 prefeitos juntos podem fazer por uma cidade. Vocês perceberam aqui esse versículo? Como é poderosa a sabedoria? A sabedoria é tão poderosa que 10 prefeitos juntos não podem fazer por uma cidade o que a sabedoria pode fazer na sua vida. Não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e que nunca erre. Não trabalhe para não errar. Gente, tem gente que fala assim, eu não posso errar, eu não posso errar. Tá errado. Nós temos que errar, porque é através do erro que a gente aprende, que a gente cresce. Erre muito e erre o quanto antes. Quanto mais cedo você errar, melhor vai ser para você. O segredo é, pega o código, eu vou passar agora esse código. Só não erre na mesma coisa. Eita, código poderoso. Anota aí. Erre muito, erre o quanto antes, só não erre na mesma coisa. Só um tolo continua errando no mesmo erro. O sábio, ele erra sempre. E ele não se importa com os erros. Ele se importa em aprender com aqueles erros. E ele não erra mais naquele mesmo erro. Continuando, vamos. Versículo de número 21. Não fique escutando tudo que os outros dizem, pois poderá ouvir o seu empregado falar mal de você. Tá falando aqui, já viu aquelas pessoas que estão sempre preocupadas com o que os outros estão falando dela? Fica sempre procurando saber. Você sabe o que fulano está falando de mim? Você sabe o que falaram de mim? Não se preocupe com isso, porque senão você vai perder tempo na sua vida procurando saber o que as pessoas estão falando de você. E lembrando, não procure agradar a todas as pessoas. Quando você agrada alguém, você tem que se baixar ao nível dessa pessoa, saindo da sua frequência. E quando você tem que sair do seu nível para se encaixar no nível, na frequência de uma pessoa, para poder agradá-la, você está deixando de ser você, você está mudando. E quando acontece isso, você desagrada a Deus. Então você prefere agradar a Deus ou aos homens. Para de querer agradar todo mundo. Fazer essa politicagem de querer estar bem com um e com o outro, isso vai te levar à ruína. Não queira agradar ninguém, principalmente aquele que vive praticando coisas erradas. Mas como você quer estar bem com ele, você acaba se adaptando ao erro dessa pessoa. E isso desagrada a Deus e vai te prejudicar. Gente, é só código poderoso. Eu espero que você esteja anotando, viu? Porque isso vai te ajudar lá na frente. Vamos que vamos. Versículo de número 22. E você sabe muito bem que muitas vezes você mesmo tem falado mal dos outros. Cuidado. Olha, eu aprendi uma coisa e eu tenho comigo. Eu nunca comento sobre uma pessoa se essa pessoa não estiver por perto. A não ser que seja para honrá-la e elogiá-la, falar bem dela diante das pessoas. Mas se for para fazer uma crítica a respeito de alguma pessoa, se ela não estiver presente, eu não comento. Se você tem alguma coisa para fazer crítica a alguém, fale primeiro diretamente com essa pessoa. Isso é ética, isso é educado, isso é de caráter, de bom caráter. Agora, se você tem o costume de ficar comentando, criticando a vida do outro com outras pessoas sem ele estar presente, isso é muito feio, é fofoca e Deus não agrada disso.
Versículo de número 23. Eu usei a minha sabedoria para examinar tudo isso. Estava resolvido a ser sábio, mas não conseguia alcançar a sabedoria. Lembrando que a sabedoria é uma pessoa. A sabedoria é o próprio Deus em pessoa. Quando você busca Deus para a sua vida, você se enche de sabedoria. Essa é a sabedoria vertical. A sabedoria horizontal, que é a sabedoria natural, a gente adquire aqui através de conhecimentos, de estudos, de práticas. Ok, gente? Entendido isso aí? Versículo de número 24. Como é que alguém pode descobrir o sentido das coisas que acontecem? Isso é profundo demais para nós e muito difícil de entender. Mas eu resolvi estudar e conhecer as coisas. Estava decidido a encontrar a sabedoria e a achar as respostas para as minhas perguntas. Queria saber por que a maldade e a falta de juízo são loucura. E eu encontrei uma coisa que é mais amarga do que a morte. Um certo tipo de mulher. O amor que ela oferece é uma armadilha ou uma rede para pegar você. Os seus braços são correntes para prendê-lo. O homem que agrada a Deus consegue fugir dela, mas o pecador não. Quem aí conhece um homem que já perdeu a família, perdeu os negócios por causa de um único momento? Ele sacrificou uma vida toda de sucesso por um único prazer em um momento. E isso é o poder de que algumas mulheres têm para destruir a vida dos homens. E Salomão deixa bem claro aqui. Então, cuidado. Não troque uma vida próspera por um momento de prazer. E isso pode prejudicar muito a sua vida, ok? Versículo de número 27 nos diz assim: eu descobri isso pouco a pouco, quando procurava respostas para as minhas perguntas. Procurei outras respostas, mas não encontrei nenhuma. Entre 1000 homens encontrei um que eu poderia respeitar, mas entre as mulheres não achei nem uma. Tudo o que aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Eita, olha aí. Às vezes a gente fica pensando como tudo é complicado. Deus fez tudo simples. Nós só precisamos ter sabedoria de entender as coisas. Deus é muito simples. Pare de complicar as coisas. Viva, cumpra os princípios do Senhor e tudo vai ficar fácil. Gente, esse foi o capítulo de número 7. Que extraordinário. Eu estou assim, maravilhada. E eu espero que você também. Que Deus te abençoe, que você tenha paz e prosperidade. Shalom, shalom, e até o desafio de amanhã, que é o número 8. Lembrando que esse desafio são de 12 capítulos, é isso aí, o livro de Eclesiastes é contido de 12 capítulos. Então já estamos aí no desafio de número 7 hoje e amanhã o de número 8, e eu tenho certeza que vai destravar muita coisa na sua vida. Até amanhã.